Eu costumo brincar com os meus amigos de trabalho que o corredor aqui do terceiro andar tem um cheiro próprio. É aqui na ala de cuidados paliativos do Hospital das Clínicas que eu passo os meus dias. Me chamo Clara, sou enfermeira, mas na maioria das vezes sinto que sou mais uma guardiã de histórias e colecionadoras de últimos suspiros. As pessoas pensam que o trabalho é triste. E de fato há uma tristeza inerente em observar a vida se esvaindo, mas também há uma beleza profunda nisso tudo. Uma honestidade que só se revela quando o tempo é um artigo de luxo. Foi numa manhã de primavera que o Sr. Álvaro chegou a mim, transferido de um outro hospital. Ele trouxe um diagnóstico de câncer de pâncreas, num estágio já avançado. O prontuário era um resumo frio de uma vida inteira. 82 anos, viúvo e sem filhos algum, ex-músico. Mas o homem que chegou numa maca era apenas uma sombra do que palavras sugeriam. Ele era magro, frágil, com olhos de um azul profundo que pareciam ter se afogado num mar de melancolia. Não falava mais, nem sequer respondia perguntas, nem reagia a estímulos. Apenas olhava para um ponto fixo na parede, como se o mundo ao redor já não lhe pertencesse. Nos primeiros dias, tentamos de absolutamente tudo. Conversava com ele sobre o tempo, lia as notícias do jornal, arrumava suas cobertas com cuidado extra. Bom dia, seu Álvaro. O sol decidiu aparecer hoje. Eu falava com um sorriso que não encontrava respostas. Ele permanecia naquele silêncio, uma fortaleza de dor e resignação. Os outros enfermeiros resolveram deixá-lo em paz, dizendo que ele só queria tranquilidade nos últimos dias. Mas eu não conseguia ver daquele jeito. Olhava para aquele pobre homem e via uma história que se recusava a ser contada, como uma música que se negara a ser tocada alguma vez. Eu não podia aceitar que ele partisse assim, não naquele silêncio. Certa tarde, enquanto eu trocava o seu soro, comecei a cantarolar uma melodia para ele. Era uma canção antiga que minha avó costumava cantar para mim. Uma melodia simples, quase que infantil mesmo, mas que sempre me trouxe uma sensação tremenda de paz. De repente, notei uma pequena mudança nos olhos dele. Um brilho fugaz, quase que imperceptível, naqueles belíssimos olhos azuis. Ele piscou lentamente, Luísa, e pela primeira vez seu olhar se moveu. Parecia seguir o som da minha voz. Foi apenas um momento minúsculo naquela tarde, um grão de areia no deserto daquele silêncio, mas para mim havia sido um sinal. No dia seguinte, eu trouxe de casa uma caixa de música que pertenceu à minha mãe. Sentei ao lado dele na cama e dei corda na caixinha. A melodia delicada de Clair de Lune encheu o quarto todo. Então aconteceu. Uma lágrima dolorida e solitária rolou pelo rosto enrugado de Sr. Álvaro. Eu o enxuguei com muito cuidado e ele, num esforço tremendo, levantou a mão e tocou a minha. Aquele foi o nosso primeiro diálogo, uma conversa sem palavras alguma, mas que me dizia mais do que qualquer frase dele poderia expressar. A música se tornou a nossa ponte. Todos os dias eu trazia para o hospital a caixa de música. Depois tomei coragem e levei o meu violino, depois de ter pedido permissão. Era um instrumento que eu não tocava desde a faculdade. Eu não era uma musicista profissional. E uma decepção muito séria me fez desistir naquela época. Mas para o Sr. Álvaro eu era uma orquestra inteira. Tocava para ele peças clássicas que encontrava na internet, melodias que eu achava que um ex-músico apreciaria. E ele respondia, às vezes apertando minha mão, às vezes suspirando um sorriso fraco. Aos poucos, a fortaleza do silêncio dele começava a ruir. Através da minha música, eu comecei a conhecer a história daquele homem. Uma vez toquei uma valsa de Strauss e ele chorou. Eu soube que ele estava se lembrando da esposa depois, com quem dançou aquela música num baile de sua juventude. Quando toquei uma peça mais melancólica para ele, ele fechou os olhos com força e eu senti a dor de seus arrependimentos, das oportunidades que havia perdido e de todas as palavras que nunca disse. Seu Álvaro não precisava falar, a música falava por ele.
e em meu coração eu podia ouvir cada palavra. Quando ele finalmente falou, disse para mim que havia sido um violinista talentoso, que sonhava em tocar em grandes orquestras da Europa. Mas a vida com suas reviravoltas o levou por outros caminhos. Falou que se apaixonou e o sonho da música foi deixado para trás, guardado num estojo dentro do violino empoeirado. Quando sua esposa morreu anos atrás, a música morreu junto dela. Ele parou de tocar e o silêncio que o envolveu quando chegou ao hospital era, na verdade, o luto por uma vida de melodias interrompidas. As semanas se passaram e a saúde dele foi piorando. Estava cada vez mais fraco e mais pálido. Eu sabia que o tempo estava se esgotando. Numa noite particularmente difícil, quando a respiração dele estava ofegante e o corpo febril, ele abriu os olhos e me olhou com intensidade, como eu nunca tinha visto ali. Com um gesto fraco, quase imperceptível, ele apontou para o canto do quarto, onde meu violino descansava dentro do estojo. Eu entendi no mesmo instante. Era um último pedido dele. Peguei meu instrumento e posicionei sobre meu queixo e respirei fundo. Dessa vez não escolhi uma peça famosa, nem mesmo uma melodia complexa. Fechei meus olhos e deixei que meu coração guiasse os meus dedos. O que saiu foi uma melodia nova, presenteada a mim por ele mesmo, algo que ele tinha escrito e que nunca tocara. Toquei com toda a minha alma para ele, para sua esposa e para todos os sonhos que eles perderam. Enquanto a última nota pairava, o monitor cardíaco do lado da cama começou a emitir o som contínuo e agudo. Senhor Álvaro havia partido, embalado pela melodia que ele criou de sua própria vida. Naquela noite eu não derramei uma lágrima sequer. Ao contrário, senti uma paz profunda, uma sensação de que cumpri o meu dever. Senhor Álvaro ensinou a mim aqui no terceiro andar que não é meu trabalho apenas aliviar a dor física, mas honrar cada vida que passar por aqui. É tentar dar voz às histórias que não foram contadas e tocar as melodias que de alguma forma foram interrompidas. Eu agradeço muito pela minha profissão. Ela me ensina todos os dias, mas são as pessoas as que mais me ensinam. Elas me mostram que mesmo nos seus fins, quando as palavras falham e o corpo se rende, as suas almas ainda anseiam por beleza e por conexão, e muitas das vezes por uma última música. Que ainda mais que os cuidados humanos que nós lhes proporcionamos, um gesto de humanidade pode ser ainda mais belo e profundo. Aqui fica a minha homenagem a todos os pacientes que estão em cuidados paliativos. Que nunca falte a presença de Deus em vossas vidas. Um abraço a todos.